Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil, assim cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor.
dia muito especial, pois estamos comemorando o Dia dos Pais. E a Bíblia nos conta a história de muitos pais que fizeram o melhor por seus filhos. O primeiro pai da Bíblia foi Adão. Adão era um homem muito trabalhador, mas Adão sempre encontrava um tempo para ficar com seus filhos. O segundo pai foi Abraão. Abraão ficou conhecido na Bíblia como o pai da fé. Certa vez, Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício e Abraão obedeceu. Mas Deus proveu um cordeiro. Abraão representa os pais que amam os seus filhos, mas amam a Deus acima de tudo. O terceiro, Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó todos os dias orava por seus filhos. E ele representa os papais, que são os verdadeiros sacerdotes do lar. O quarto pai foi Jairo. Jairo era alguém que amava sua filha. Certa vez, ela ficou muito doente e Jairo foi até Jesus para que curasse a sua menina. Jairo representa os pais que fazem de tudo para que os seus filhos estejam bem. O quinto papai foi Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista, aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor. Com certeza, Zacarias criou seu filho de maneira que ele servisse a Deus de todo o coração. Sabem, crianças, todos esses papais foram muito especiais e cada um deles se esforçaram para amar e cuidar dos seus filhos. E na Bíblia nós podemos ver que existe o maior Pai de todos, que é Deus, aquele que nos ama de uma forma imensa. E Deus deseja que você respeite e honre o seu pai. Que tal fazer isso? Na Bíblia encontramos um texto que fala o nosso coração. Ele está em 1 João 3:1 e diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida de cada papai. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso grande Deus e o Senhor é o nosso Pai de amor. Abençoe a todos os pais e os filhos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Novamente estamos reunidos para orarmos uns pelos outros. O nosso objetivo, ao oferecer esta oportunidade para você apresentar seus motivos de oração nos nossos cultos, além da intercessão de toda a igreja, é também oferecer a você e a cada pessoa uma agenda de oração. Então, nos seus momentos de oração particular, devocional, doméstico, então você terá motivos para orar e colocar diante de Deus. Eu também quero reiterar que nós sempre estamos abertos para receber seus motivos de oração. Qualquer pessoa, qualquer pedido é relevante. Não tenha medo, não se envergonhe de enviar seu motivo de oração. Às vezes, pode acontecer alguma falha, ele não ser apresentado e você diga, olha, meu pedido não foi lido. Também pode ocorrer que o prazo para a entrega para o próximo culto não tenha sido respeitado. Os nossos cultos, eles são gravados, então tudo precisa ser editado, leva tempo. Às vezes o Rafael, o Alexandre, que fazem a edição, ficam aí até de madrugada para concluir a atividade. Mas se o seu pedido não for apresentado em determinado culto, ele será no próximo.
tá bom? Deixe-me apresentar os motivos de oração que chegaram até nós. O Hércules Alcântara está pedindo por um amigo chamado Onésimo, que perdeu o pai com 95 anos de idade. Vamos estar orando pelo Onésimo e por toda a família. E também a cunhada do Hércules, chamada Cissa, perdeu o pai. E também devemos estar orando por esta família enlutada. E o Hércules também pede pelo irmão Sandro Diakov, que está com Covid. Neste sábado, o Brasil atingiu a marca de 100 mil pessoas mortas pela Covid-19. Muitas famílias enlutadas. Ainda hoje eu li vários relatos emocionantes de pessoas que faleceram pela Covid-19, contados por seus parentes ou cartas que deixaram. Oremos pelo nosso Brasil. A Ana Carvalho pede oração pela Doralice. Nós temos colocado esse pedido algumas vezes. A Doralice é sogra da Lígia, filha da Ana, né? Vamos estar orando por ela. Ela continua mal de saúde. A Ana também pede pelo seu pai, que sofreu um AVC, está em cama. Deus tenha misericórdia dele, da sua família. E a Ana também pede pelo Sérgio, que está com uma ferida na perna e o médico disse que é câncer. Então a família está chocada, mas a última palavra é de Deus. Vamos estar orando. A Josélia faz um pedido aqui pela volta dos cultos presenciais. Nós estamos aí nessa expectativa, mas nós não vamos abrir, pelo menos aqui na Vila Alpina, enquanto as estatísticas, o número de pessoas atingidas não reduzir drasticamente, o que não está ocorrendo ainda. Mas estejamos orando para que Deus nos dê solução. A Iva, ela pede oração pela sua mãe, Adalzija, né? Ela foi fazer um exame e será necessário que ela faça uma biópsia no pulmão, né? E a dona Adalzija está muito nervosa, preocupada para fazer um exame de tão grande complexidade e risco. Então, estejamos orando pela dona Adalzija, estejamos orando pela Iva e por toda a família. É uma família grande e a Iva está dizendo aqui que é preciso sabedoria, porque são muitas pessoas que têm que tomar decisões e as opiniões nem sempre batem uma com a outra. A Eliana Fichernes gostaria de pedir pelo Rafael, o caçula da sua sobrinha Camila. Ele sofreu um acidente doméstico, caiu, machucou o nariz, machucou a boca. Que Deus tenha misericórdia lá do Rafael. O Rogério Bispo e a sua esposa, a Vilce, pedem pela Vilma, irmã da Vilce, está com um problema de inchaço na barriga e está tentando antecipar exames. Também pedem pelo Wilson, que é irmão da Vilce, pela sua vida espiritual. Ele não está bem emocionalmente, chegou até a dizer que iria cometer suicídio. E também pela Vilce, é o pedido para que Deus cuide da sua vida espiritual e que ela possa suportar esses problemas com os seus irmãos. Então, note, são 3 irmãos, Vilma, Wilson e Vilce. Fácil para guardar, não é? A Débora Baldi está pedindo pela sua mãe. Ela foi internada na quarta-feira passada com problemas respiratórios, respiração insuficiente. Estejamos orando pela mamãe
da Débora. A irmã Eunice Oliveira está pedindo pela vida espiritual de Roberto. Que Deus esteja abençoando esta vida. A Sônia e o José Cortinais continuam agradecendo a Deus, porque em meio a tantas tribulações, Deus tem lhes guardado. A Selma Carvalho pede oração por Marcelo, que trabalha em um hospital. O Marcelo contraiu a Covid-19 e está com 70% do seu pulmão afetado. O Marcelo é amigo do Tiago e do Rafael, filhos da Selma. Estejamos orando por esta vida. E a Leia Pimentel continua pedindo pela sua vida profissional e pela sua vida espiritual. São esses os pedidos que chegaram até aqui. Eu creio também que os irmãos têm orado pela tragédia que ocorreu ali em Beirute, no Líbano, tanta gente sofrendo. Que Deus tenha misericórdia. Então, eu quero convidar você para fechar seus olhos, abrir seu coração e juntos agora passamos este momento de muita comunhão, juntos na presença de Deus, concordando com as nossas orações. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez, na certeza de que o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, mas, ó Deus, nós somos pó, nós somos limitados, nós somos afetados por tantas circunstâncias, por isso a gente tem medo, por isso a gente sofre, sente dor, sente insegurança. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tu conheces cada pessoa que foi mencionada nesses pedidos aqui, Senhor. São problemas diferentes, gente que está com o coração sangrando pelo luto, pela perda de um pai. Tem misericórdia. Gente que está internada, sofrendo, buscando uma solução para o seu organismo. Tem misericórdia das pessoas que estão enfermas, ó Deus, que estão se tratando. Dá sabedoria aos médicos e eficácia, Senhor, aos remédios que estão operando nesses corpos. Os familiares, ó Deus, que ficam tão angustiados tendo um ente querido. Tenha misericórdia. Aqueles que sofreram acidentes, o Rafael, tenha misericórdia daquela vida, guarda-o de todo mal, Senhor. Ó Pai querido, aqueles que estão passando por desânimo, por problemas espirituais, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer, que este momento de crise nos aproxime de Ti e que nos lembremos de que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ó Deus. Ó Pai de amor, toma o nosso país. Hoje completamos 100 mil mortos, ó Pai, quanta tristeza. Ó Pai, sei com as questões econômicas que envolvem o nosso país, tem misericórdia de nós. Pai querido, visita cada lar, visita cada pessoa que está aqui participando conosco deste momento de culto. Que o Senhor estenda a Tua mão cheia de bondade, de graça e de misericórdia sobre cada vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz, tudo bem com vocês? Nós sempre começamos as nossas mensagens perguntando se você está bem, mas não é uma pergunta simplesmente, nós realmente queremos saber se você está bem, assim como os meus pais davam boa noite para William Bonner, o Cid Moreira, Sérgio Chapelin, quando finalizavam o Jornal Nacional. A gente espera uma resposta de você, mas que você não responda apenas falando que você está bem. Que você aproveite aí e escreva enquanto você está assistindo este vídeo: estou bem, Deus tem me guardado. A minha oração é que vocês estejam protegidos, assim como Deus tem protegido a minha família, tem guardado a gente aqui em casa. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui para falar do Senhor, para dar continuidade a esta série de pregações intitulada Uma Vida com Propósitos, baseada no livro de mesmo nome, do autor Rick Warren. E eu vou falar sobre Vivendo para Servir. Eu quero fazer uma oração antes da gente dar sequência nessa palavra. Pai querido, quero te agradecer, ó Deus, pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui para falar com os meus irmãos. Quero que o Senhor me use, quero, Deus, que o Senhor me capacite e seja instrumento nas tuas mãos. Me faça, Deus, um servo do Senhor que possa ser, ó Deus, também útil na vida da tua igreja. Eu quero te pedir pela vida dos pais da IBVA, dos pais daqueles também que estão nos assistindo, que o Senhor Deus os abençoe, guarde a cada um com saúde e, Deus, com cuidado, com proteção. E, Deus, fale através de mim e que o Teu Espírito Santo, Deus, possa levar a cada lar a Tua mensagem. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Falando sobre Vivendo para Servir, Rick Warren cita muitos versículos. O primeiro versículo que ele cita aqui nesse tópico é 1 Pedro, versículo 10, capítulo 4. Cada um exerce o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o Rick Warren escreve assim: a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para nos doar. Ou seja, tudo aquilo que vivemos, aprendemos, absorvemos, não é somente para o nosso crescimento espiritual. É para que você obtenha a maturidade e que você possa usá-la para doar a outras pessoas. Ele cita também o capítulo 10 de Marcos, versículo 43, aqui na versão A Mensagem: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Essas são as palavras de Jesus. E o Rick Warren também ele cita um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Vou repetir. O que você é um presente de Deus para você. E o que você faz consigo é um presente seu para Deus. É interessante esta analogia, né? Porque o que nós temos feito pode ser considerado presente para Deus. Você pode considerar que é uma caixinha bonitinha, embalada com uma fita, um papel bonito, incrementado, e você pode entregar para Deus e falar: Deus, este é meu presente. Ou você dá aquele embrulho amassado, sem cuidado nenhum, meio escondido com vergonha. Ó Deus, é isso que eu tenho para oferecer para você. É isso que eu tenho para te oferecer. Mas é uma coisa a se pensar, porque o que Deus nos deu, Ele nos deu como presente. E nossa obrigação é fazer isso também, ser um presente para Deus. A primeira mensagem desta série foi Vivendo para agradar a Deus. A segunda mensagem foi Vivendo para ser parte da família de Deus. A terceira, que ouvimos agora nessa última quarta, Vivendo para ser parecido com Jesus. E este
quarto propósito, vivendo para servir. E o Rick Warren fala que este propósito Deus colocou no coração de cada um de nós. Foi por isso que Deus colocou você e eu aqui nesta terra. Ele nos deu um propósito. E um desses propósitos é servir. E ele complementa dizendo que uma vida em si mesmada não condiz com o plano de Deus para nós. Uma vida que fica baseada na nossa própria rotina, na nossa própria vida, não condiz com o reino, porque isso não traz crescimento, não traz alegria ao coração de Deus. O Rick Warren fala que assim, que você foi criado para doar-se por meio do seu potencial para abençoar vidas. Isso se chama ministério. E aí ele pergunta que, lembra do episódio do lava-pés? Pedro não queria permitir que Jesus lavasse seus pés. Ele não queria que Jesus lavasse, mas mesmo assim, Jesus foi lá e lavou. Porque Jesus falou assim para ele: você não compreende agora o que estou lhe dizendo. Mais tarde, porém, entenderá. E Pedro disse: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Foi quando Pedro entendeu aquilo que Jesus estava falando sobre servir. E esse quarto propósito que Deus tem para cada um de nós, Rick Warren trata da seguinte forma: Deus tem para a minha vida servir a Cristo através do meu ministério aos outros. Isso é o que nós chamamos de serviço. Dentro da igreja somos ministros e fora da igreja somos missionários. Na igreja você é um ministro, em toda e qualquer área que você atue. Então você está servindo ali na igreja, você é um ministro do Senhor na igreja, atuando para que tudo funcione de acordo com a vontade de Deus. Só que quando você sai da igreja, você é um missionário, porque você vai servir outras pessoas que não fazem parte do reino de Deus, que não fazem parte da igreja. Já citei aqui outra vez, uma vez, o pedreiro que trabalha aqui em casa. Ele trabalha de uma forma assim, ele tem várias equipes, né? A equipe da hidráulica, da elétrica, e outras equipes, e todo mundo que vem trabalhar com ele prega o evangelho. Ele é cristão, ele passa o dia inteiro cantando, chega aqui 7 horas da manhã e louvando a Deus o dia inteiro. E sempre que aparece uma pessoa diferente na equipe contratada lá, ele taca a Bíblia no povo, taca Jesus o dia inteiro. Isso é muito legal, porque a gente vê assim, é uma pessoa simples, ele fala de um modo simples, mas ele é objetivo. E ele não tem vergonha de falar não, ele fala mesmo. E Rick Warren faz aqui uma pergunta: como que nós somos preparados para servir? Como que você e eu somos preparados para servir? Aí ele cita Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí respondendo aquela pergunta, como que você é preparado para servir? Como eu sou preparado para servir? Através de, letra A, seus dons espirituais. Os seus maiores interesses, as suas habilidades, a sua personalidade e as suas experiências. Então, vou retomando. Letra A, seus dons espirituais. B, seus maiores interesses. C, suas habilidades, sua personalidade, letra D. E letra E, suas experiências. Tudo isso agrupado vira um ministério. Tudo isso, então com base em tudo isso, você é usado no ministério do Senhor Jesus, dentro da igreja. Então não é com base naquilo, porque as pessoas acham que eu sou bom para cantar, então eu quero servir na banda, eu quero
Não, é na sua experiência, é naquilo que Deus colocou no seu coração, é no seu interesse, na sua personalidade e nas suas experiências. Não naquilo que alguém falou que acha que é e você vai e faz. Não. Tudo tem o propósito e deve ser de forma organizada. Qual que é o nosso maior exemplo de servo? Já foi citado agora há pouco. Jesus Cristo. Jesus Cristo, além de ser um exemplo de forma da sua pregação, mas também da sua vida. Ele não apenas falava que era para fazer, ele mesmo fazia. Aí, lá em Mateus, versículos 26 e 28, no capítulo 20, diz assim: Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate por muitos. O dicionário Strong, ele diz aqui que dá uma definição para a palavra servir: ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados e cuidar dos necessitados. Olha quantas atividades compõem esta palavrinha, servir. Ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados. O maior servo que já existiu continua servindo, agora por meio da sua igreja na terra. João diz assim: Digo-lhes a verdade, agora que quem crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João transcrevendo as palavras de Jesus Cristo, lá no capítulo 14. Maturidade para o ministério, nós crescemos para nos doar. São palavras de Rick Warren. O segundo ponto é como servimos. Aí Rick Warren também já faz ali uma enumeração de alguns tópicos em relação de como nós devemos servir. Através do meu estilo de vida, com a minha família biológica, com a minha família espiritual, com a minha profissão, conectado ao meu potencial e usando minhas experiências. Você vê que ali ele vai enumerando de forma gradual. Você, através do meu estilo de vida, com a minha família biológica, você servindo ali na sua casa, com os seus parentes, com os seus próximos, depois com a família espiritual, já partindo para a igreja, com a minha profissão, você pode servir com a sua profissão, independente de qual seja, conectado ao meu potencial, que aí você pode englobar tantas outras coisas, expandindo o seu mundo familiar e profissional e usando as suas experiências. E Rick Warren ele escreve assim: sirva a Deus 24/7 por meio no seu ministério aos outros. Como? O que é esse 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, o tempo todo. E aí Rick Warren ele sempre faz uma pergunta e ele responde o porquê e como nós devemos fazer essas coisas. E ali ele coloca: 1. Identifique e supra as necessidades das pessoas. Porque não basta apenas você identificar, meu irmão, você está precisando de um calçado. Legal, joia. Se você não suprir essa necessidade, do que adiantou você ficar sabendo? Você só ficou sabendo, não adiantou, então você não foi usado, não serviu. Mas aqui ele coloca que você deve identificar e suprir a necessidade das pessoas. Aí Rick Warren cita lá, Tito 3,14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos.
E aí ele continua: veja o cotidiano de Jesus. 2 cegos puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou: o que querem que eu lhes faça? Jesus se colocou à disposição dos 2 cegos ali. Em Mateus 20, 30 e 32. Jesus se coloca à disposição desses 2 cegos. Ele sabia que os cegos queriam ser curados, queriam voltar a enxergar ou passar a enxergar. Mas ele se colocou na posição de servo. O que quer que eu lhes faça? Essa que deve ser a nossa pergunta quando você encontrar alguém necessitado. Não você e simplesmente esperar que a pessoa peça. Você se coloque na posição. Pergunte primeiro. As boas obras de um cristão genuíno são as mãos do seu coração, sensíveis às necessidades alheias. Eu confesso, irmãos, que eu tenho certa dificuldade em ajudar. No sentido assim de que alguém bate aqui na porta e pede alguma coisa e eu fico naquela. Será que realmente está precisando? Porque a pessoa, tem um senhor que a cada 15 dias, pelo menos, ele bate aqui na porta. Eu estou precisando de não sei quantos reais para completar a passagem, porque eu preciso ir para o Parque Dom Pedro. Toda semana, eu mesmo. Perdão. Teve um dia, eu acho que já contei isso aqui para algumas pessoas, um rapaz, 8h30 da manhã, tocou a campainha, um senhor. Ele: moço, tem alguma coisa para me dar? Para comer? Aí eu falei: tenho sim, só um minutinho, por favor. Aí peguei, fui lá, esquentei um copo de leite, misturei com café, passei margarina em umas bolachas, coloquei num guardanapo, levei até ele. Aí agradeceu, foi embora. Passou meia hora, veio o outro. Você tem alguma coisa para me dar? E ele tava com uma sacolinha na mão, assim, segurando uma sacolinha. Você tem alguma coisa para me dar? Aí já me toquei, falei: não tenho. Como você não tem nada? Sério, você não tem nada? Você quer que eu te ajudo? Tem uns negócios aqui, você quer que eu divido com você? Aí eu peguei, fechei a janela, falei: como aqui perto tem um albergue, o pessoal já se acostumou assim, que onde o pessoal costuma ajudar, um passa para o outro e eles vêm pedir no mesmo lugar de sempre, né? E aí, assim, no trânsito, quando alguém bate no vidro e pede dinheiro, eu não dou. A mãe, ela às vezes fica: mas ajuda, não sei o quê. Eu falei: não, se estiver me dando alguma coisa, eu até dou. Se não, mas assim, eu preciso me libertar disso. Eu tenho que fazer sem saber, sem querer saber se a pessoa realmente está precisando. Se aí ela não tiver, aí é um problema dela, não é meu mais. Mas a minha obrigação é servir, é ajudar, né? E o Rick Warren, ele diz aqui assim, que um dos obstáculos que faz a gente não ajudar é o egoísmo. Ele diz assim: cuidado, certifique-se de cuidar das necessidades e não da vontade das pessoas. Quando a gente pergunta: você precisa de ajuda? Então vai lá e você precisa de ajuda? Só que você, assim, o que o Rick Warren que orienta a gente a fazer? A você ajudar, mas assim, certificando de que nós estamos cuidando de uma necessidade, não da vontade. Ou seja, a pessoa está precisando de um calçado, está precisando de um alimento, ou realmente ela tem vontade de ter um calçado X ou comer um alimento X. Né? Então, assim, ele coloca isso na balança para que a gente possa também pesar, mas também no sentido de que se você não tem que também ficar pensando muito, ou ajuda ou não ajuda, mas que você possa ajudar, mas que você possa garantir que você está suprindo essas necessidades. E aqui ele começa a enumerar também vários obstáculos, e o primeiro que eu falei agora há pouco é o egoísmo. E qual que é a solução para que nós possamos ultrapassar este obstáculo? Ele conta-se lá em Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
É a versão, a mensagem: esqueçam-se de vocês o suficiente para entender, estender a mão e ajudar. Isso é sensacional. Ele fala assim: a máxima do cristão: você não está aqui neste mundo para retirar, mas para contribuir. Infelizmente, retirar é o que nós vemos todos os dias na televisão. Em plena pandemia, quantos prefeitos, governadores, políticos de várias categorias afins e não políticos também, empresários, têm se afundado na lama a troco de quê? De retirar aquilo que é do povo. Superfaturar, colocar mais, tirar, inventar coisa para poder ter uma verba do governo, só que destinar uma mísera parte para a população ou para o órgão que for, mas a outra boa parte vai para o seu bolso. E nós, como os cristãos, devemos ser exatamente o contrário. Nós estamos aqui para contribuir e não para retirar. O segundo obstáculo que o Rick Warren enumera aqui é o perfeccionismo. O discurso dos perfeccionistas ministeriais é o seguinte: só servirei após algumas condições ideais. Não, eu preciso tal, eu quero cantar, mas eu quero ter um microfone Shure, eu quero um microfone da marca tal. Aí, se tiver, eu vou. Se não tiver, eu não canto. Tá bom? Eu só canto se tiver com aquela banda tal, se tiver... Ou eu só vou servir no Ministério de Estacionamento se tiver Mercedes para manobrar. Se não tiver Mercedes para manobrar, eu não vou manobrar. Não vou manobrar o carro do Coach Nights, aquele Fiat tipo. Ele até trocou, né? Mas é brincadeira, Coach. Te amo, cara. Mas tem muitas pessoas que agem assim, dessa maneira. Dentro da própria igreja. E aqui ele continua: estou muito machucado para me envolver. Será que você está muito machucado para se envolver a ponto de não querer se doar para nada dentro da igreja? E aí, continuando: é impossível ajudar de alguma forma, pois tudo parece tão ajustado nessa igreja. Tá tudo tão certinho, eu estou chegando aqui, não precisa de mim não. Tá tudo, eu chego aqui, está funcionando, e se eu sair, vai continuar funcionando. Deus vai sempre colocar alguém no lugar onde precisa, mas Ele quer colocar você. Ele quer colocar você naquele lugar. Então não espere, não fique achando que o sistema está funcionando tudo certinho, mas se você colocar uma engrenagem a mais lá, vai funcionar ainda melhor. Outros dizem assim: não sinto vontade de ajudar. Aí até o Rick Warren coloca aqui o quente pé atrás. Não sinto vontade de ajudar. A igreja não tem a visão do ministério que arde no meu coração. Será? Será que a igreja não tem essa visão do ministério? Mas que ministério é esse que arde no seu coração? Que a igreja não tem, não possa ter? A minha impressão é que eles já poderiam ter percebido o meu valor. Aí fica mais difícil ainda, né? E infelizmente já aconteceu isso nas igrejas, tanto na presbiteriana que eu fui, quanto aqui na IBVA. De pessoas se acharem que é a obrigação do pastor ou da liderança da igreja descobrir que atrás daquele carvão existe um diamante. O diamante é formado com uma certa pressão atmosférica, temperatura e tudo mais, para virar daquilo lá um diamante. E depois ser retirado, lapidado. Mas não é obrigação da igreja, nem do pastor, nem do líder de qualquer que seja o ministério. A pessoa tem que deixar aflorar os seus dons e talentos. E aqui adiante eu falo assim: o que há por trás deste comportamento? Orgulho, insubmissão, autoestima destruída, preconceitos, julgamento e falta de compreensão sobre o papel do discipulado cristão. E qual que é a solução para isso? Está lá em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, aquele que
deita na grama, coloca suas mãozinhas para trás e fica olhando o vento, a nuvem passar, e fica imaginando que animal está naquela nuvem. Vai ficar só olhando o vento e não vai plantar e nem vai colher. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Seja parte da solução, não fique caçando defeitos. Ontem, essa semana aqui em casa, estava o pessoal da elétrica, e aí estavam testando todas as tomadas, testando tudo aqui, isso aqui, e deu um problema. Aí chegou um outro rapaz e ficou opinando. Não, por que você não faz aqui? Por que isso aqui? Ah, porque faltou isso aqui. Aí o rapaz, esse que chegou, foi embora e os meninos estavam fazendo o trabalho. Aí um deles pegou e falou assim: meu, eu não gosto de gente assim. O cara, ao invés de apontar uma solução, não, ele fica caçando o problema, caçando o defeito. Não seja essa pessoa que caça o defeito. Aponte uma solução, chegue com uma solução pronta. Se você não gosta de tal forma como o ministério é conduzido, não chegue apontando o erro. Chegue com uma solução, pastor, eu poderia fazer tal coisa. Eu poderia ajudar dessa forma. Seria que se a gente reformulasse, não seria interessante? Ao invés de você, nossa, aquele irmão faz cada coisa, que pelo amor de Deus, hein? Sim, que você possa ser um solucionador ao invés de um caçador de defeitos. O terceiro obstáculo que Rick Warren coloca aqui é o materialismo. Esse obstáculo que impede nós de servirmos aos nossos irmãos. Quem só foca no dinheiro, pouco foca nos relacionamentos. O dinheiro por mudar destinos. Sirva também com seus recursos. O dinheiro pode mudar destinos. Sirva com os seus recursos. A solução para nós também ultrapassarmos este obstáculo, que é o materialismo, está lá em Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você tem um estilo de vida que não dá espaço para o serviço, reavalie e mude. É sempre uma questão que anda sempre em conflito, né? Que, tipo, as pessoas falam que a Bíblia fala que é impossível um rico entrar no reino dos céus, assim como é possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas é exatamente por este pensamento. Se você tem um estilo de vida que não dá espaço para o serviço, reavalie e mude. Mas também não é só por conta da riqueza. Porque estilo de vida, é claro que com o dinheiro você pode ter vários estilos de vida. Um estilo de vida extravagante, um estilo de vida que você não dependa de outras pessoas. Mas também uma vida ali controlada, regrada, também pode nos afastar e não dar espaço para o serviço, porque você é uma pessoa conservadora, que você fica ali fazendo tudo certinho, e se você desviar um pouquinho, você tira dali, você pode faltar. Não, nós devemos reavaliar e mudar. Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. O segundo ponto aqui, doe-se com o coração repleto de amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas. Alguém escreveu esta frase e disse isso, nós não temos a autoria. Esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas. Ministério não é terapia, ativismo, projeção, esconderijo e enfado. Ministério não é nenhum desses 5 tópicos que eu falei agora. Não é nenhum desses 5, não é terapia, não é para você ir lá e querer se tratar. Eu estou com uma depressão, uma ansiedade,
eu vou fazer para me distrair. Não, não é. Ministério não é isso. E também não é ativismo, igual eu citei quando eu tinha 7 cargos na outra igreja. Não é isso também. Ficar se enchendo, se ocupando e esquecendo da sua família. Porque Deus também age na sua família, na sua casa. Então não se ocupe demais. Também não é projeção, não é para você se projetar e se você virar uma estrela dentro da igreja. E todos vão olhar para você, nossa, aquele lá é o Alexandre, nossa, que... Como diz o ditado que fala que mineiro come quieto, né? Come pelas beiradas, vai lá, não queira se aparecer. Mas também não é o esconderijo. Eu vou trabalhar nos bastidores, mas eu estou trabalhando, mas eu vou trabalhar nos bastidores, quero me esconder, vou ficar bem ali, Não é também. Ministério, as pessoas têm que saber que você serve. As pessoas têm que saber que você está lá para servir e você ser visto por aquele serviço. Mas não é para ganhar palmas ou outras coisas. E também não deve ser um enfado, não deve ser feito com um pesar. Os obstáculos contra a motivação correta para servir. Ingratidão. A solução que nós temos está lá em 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Segundo, comparação e crítica. A solução para isso está lá em Romanos 14,4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. O terceiro tópico desse pensamento está lá. Compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a sua consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Uma ferida fechada não é um ministério aberto. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Se você ainda não reparte os resultados de uma experiência de dor, isso significa que você não está preparado ainda, você não foi curado ainda. Quantas pessoas passam por luto, por dores, por decepções, desilusões amorosas, rompimento de relacionamentos e que não conseguem sequer expor isso para as pessoas. Se você não tem isso ainda na sua mente, você não está preparado, você não foi curado ainda. Então é preciso que nós nos curemos desses problemas, desses obstáculos, termos a nossa vida restaurada para que possamos servir ao nosso próximo. 4. Nunca desista do seu chamado. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. 2 Coríntios 4:1. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17:4. Quando estivermos diante do Senhor, das nossas almas, 2 serão as perguntas que responderemos. Isso quem está dizendo agora é Rick Warren. As 2 perguntas são: o que você fez com o meu filho? E a outra é: o que você fez com o que eu lhe dei? Você está preparado para ouvir essas 2 perguntas e respondê-las à altura? Blinde o seu coração de servo. Não foque nos seus interesses. Não se ache dono de nada. Não vise competir com ninguém. Não faça por obrigação. Isso é blindar o coração de servo. Você ter um ministério capaz de estar acima dos seus interesses. Estar acima de qualquer interesse. De você não se achar que é o dono daquele ministério. De você achar que não é o dono de tudo, não sabe tudo. E também não compita com ninguém, não compita com todos. Não faça jogo de quem é o melhor no ministério. E também não faça por obrigação. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas
que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso quem disse foi John Wesley. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. E quinto e último item, sirva empoderado pelo Espírito Santo. Essa palavra empoderado está em alta, principalmente nos movimentos, né, que dão espaço e voz para as mulheres, e é uma palavra que empoderar é o contrário de apoderar. Apoderar é você tomar o poder, empoderar é você dar poder, você obter poder através de ações, de palavras. Aqui o Rick Warren cita 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aqui ele dá a definição do empoderamento. Empoderar mais mento. Ato ou efeito de dar ou adquirir poder ou mais poder. Ele está lá no dicionário Priberan da língua portuguesa. No dicionário Michaelis, ele dá uma definição bem mais extensa. Eu vou ser rápido com vocês. Ação coletiva desenvolvida por parte de indivíduos que participam de grupos privilegiados de decisões. Ou seja, alguém que está lá em alta, está num grupo lá no ministério que é capaz de tomar decisão e mudar aquilo. Envolve consciência social dos direitos individuais para que haja a consciência coletiva necessária e ocorra a superação da dependência social e da dominação política. É um processo pelo qual as pessoas aumentam a força espiritual, social, política, econômica de indivíduos carentes das comunidades, a fim de promover mudanças positivas nas situações em que vivem. Implica um processo de redução da vulnerabilidade e do aumento das próprias capacidades dos setores pobres e marginalizados da sociedade, e tem por objetivo promover entre eles um índice de desenvolvimento humano sustentável e a possibilidade de realização plena dos direitos individuais. A fonte de poder para o ministério é o Espírito Santo. Essa já não está mais na definição ali do Michaelis, aqui já é uma outra frase. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Está lá em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7. E siga a agenda sobrenatural do reino naturalmente. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Deem também de graça. Mateus 10, 7 e 8. E aqui como conclusão desta mensagem de hoje. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. São palavras do Rick Warren. Que Deus possa nos abençoar, nos usar em qualquer que seja o ministério. Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma capacidade que poderá e que deve ser usada na igreja, para a igreja, com a sua família, com aqueles que trabalham com você. Que Deus coloca no seu coração o desejo de descobrir isso para você poder usar como serviço na sua obra e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana
Até mais. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Vive submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos brilhas fazer, aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Em submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Em submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. Eu espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Em submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Como nós temos feito, agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você aí na sua casa, nós aqui. Lembrando que a ceia é um memorial. A ceia nos lembra a vida de Jesus. E conforme nós ouvimos na última quarta-feira, nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus viveu, como ele viveu, o que ele ensinou, ser um modelo para cada um de nós. E conforme nós acabamos de ouvir a pregação feita pelo Alexandre, a ceia nos lembra que Jesus viveu para servir. Lembremos que ele lavou os pés dos seus discípulos, algo que era feito pelos servos, é a ideia de serviço. A ceia nos lembra que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. A aliança no Velho Testamento era feita com sangue de animais. A aliança no Novo Testamento é feita com sangue de Jesus Cristo. A ceia também nos lembra que um dia Jesus vai voltar. E aí não vai ter mais ceia. A última ceia vai ser antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos nos fala da celebração da ceia. E é um evangelho bastante simples, bastante curto, e fala assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus,
Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Nós vamos pegar o pão e distribuir neste momento. Jesus disse: isto é o meu corpo. Comamos em memória de Jesus. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Pai, precisamos. Estou te pedindo, muito obrigado, Jesus, por poder permanecer e contribuir com essa ceia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco mais essa vez, é o que te pedimos. É em teu nome que eu oro hoje e sempre. Amém. Em seguida, diz o Evangelho de Marcos, Jesus pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam o vinho. Você deve pegar aí o seu cálice, distribuir para quem estiver com você neste momento. O Evangelho de Marcos diz que Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Vamos beber, celebrando esta aliança que Jesus Cristo fez conosco. Bebamos. Nós vamos orar. Obrigada, Senhor, por esta aliança, por podermos sempre nos lembrar, Jesus, do teu amor, do teu sacrifício. Não há como não nos lembrarmos de Deus, o nosso Pai amoroso, que entregou o seu Filho por nós. Muito obrigada pela tua salvação nas nossas vidas. Obrigada por esta lembrança, por este memorial. Que nós nos lembremos sempre do exemplo de serviço do Senhor, para vivermos a cada dia. Nós oramos em teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que esta ceia sirva para relembrá-lo, fortalecê-lo, animá-lo, para continuar nos caminhos do Senhor em momentos difíceis como esse que nós vivemos. Mas nós temos a vida de Cristo em nós. Que o Deus te abençoe e guarde. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da
Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.